não sou gordinho. Eu sou o mago do buchão, nunca vi uma coisa dessa. Uma coisa... Enfim, é o famoso saco de batata. Enfim, vamos embora. Será que resolve o problema do saco de batata lá? Se resolver, né? a gente conversa. Bora lá, tem pergunta aqui no nosso telão. Solta a pergunta aí, vai. Já tem gente querendo saber mais coisas. Bora lá. Bora. Bom dia, Elton e Marília. Queria saber como eu faço para saber se depois do acordo que fiz, meu nome não está com restrição no Bacen. No Banco Central. Depende do acordo, não sei como é que é isso, né? O Bacen ele tem um telefone que está à disposição do consumidor. Claro que o consumidor, ao ser registrado no Bacen, ele fica lá num cadastro, né? Geralmente é quem fazia muita negociação com cheques, títulos do próprio banco. Enfim, se o consumidor estiver nessa situação, a primeira solução ou o primeiro posicionamento que ele deve tomar é ligar para o Bacen. Se você resolver o seu problema com o banco, claro que eles têm um prazo para tentar resolver, e todo prazo é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele tem até 5 dias para tentar resolver. Resolve o problema no seu cadastro e, se não resolver, você liga lá para o Bacen para saber se o seu nome está negativado ou ainda está restrito, né? Se não estiver restrito, beleza. Se tiver, você pode procurar seus direitos através de um advogado especialista ou até mesmo o Código de Defesa através do PROCON, pelo Código de Defesa do Consumidor, porque você tem direito a resolver e transformar aquele cadastro que é negativo em um cadastro positivo. Exatamente. Minha última pergunta sobre o restaurante é a seguinte, né? Tem muitos restaurantes que às vezes dizem assim, olha, cobra o mínimo. Tipo assim, olha, a gente tem que cobrar pelo menos o teu consumozinho mínimo, né? Tem que ter um mínimo, ó. Né? Para você sentar aqui nessa mesinha, você tem que consumir pelo menos X. E aí? É uma prática abusiva. Prática abusiva. Eu conheço um restaurante. É uma prática abusiva. Até porque na hora dele pedir autorização pública, porque todo estabelecimento, ele tem que ter uma autorização pública, ele se obriga a seguir as regras, né, gerais do direito, inclusive do consumidor, para poder aplicar a sua atividade. Então, assim, é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor uma prática abusiva. O restaurante ou o bar que está dentro dessa situação, ele pode sim ser penalizado por um órgão de defesa do consumidor através de uma fiscalização. Então, não é uma boa pedida, não, o estabelecimento que estiver com esse procedimento. Ok. Vamos embora. É o seguinte, agora vamos falar sobre viagens, aeroportos e muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que muita gente viu aquele negócio lá, daquelas duas moças que foram viajar para a Alemanha. Né? E aí, gente, teve aquela troca, né? Aquela troquinha. Fatídica troca, né? Exato. Das etiquetas, lembram? Pronto. Teve essa troca onde, infelizmente, pegaram a mala, que não era nem delas, né? Isso. Tinha droga dentro. E isso aí é coisa de tráficos, né? Claro, Tráfico de droga mesmo. Isso. De pessoas que já têm aquela facção, digamos assim, né? E aí, o que aconteceu? Se deram mal. As bichinhas se deram mal. Assim como muitas outras pessoas já devem ter se dado mal também, né? Por conta disso. E aí, a minha pergunta, né? A companhia aérea, ela não tem também um pouquinho de culpa, né? Nessa questão dessas trocas das etiquetas? A culpa também não pode ser da companhia aérea. A companhia aérea, ela não tem um pouquinho de responsabilidade sobre isso? Marília, veja bem, para a gente entrar nesse assunto, claro que o assunto das duas brasileiras é um assunto bastante diferenciado, é algo que vai, como você mesmo falou, vai se descambar aí para o lado criminal, que é a questão do tráfico de drogas, ou seja, existe aí grupos e grupos aí que têm esse comportamento, que fazem isso comumente e enganam as pessoas e fazem essas trocas. Então, assim, vamos retirar essa parte da parte criminal. Aí, das responsabilidades com relação à guarda da bagagem do consumidor. É claro que pelo Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, no artigo 14, ele informa que independente de culpa, é claro que o fornecedor ele tem a responsabilidade da salvaguarda das bagagens do consumidor. No momento que o consumidor vai até o guichê lá, vai fazer o seu check-in, despachou a mala,
o fornecedor, ele é plenamente responsável pela guarda daquela mala. Agora, é claro que o consumidor ele também tem que ter, tem que ter algumas precauções, ele tem que seguir alguns procedimentos para que ele não venha a ter um prejuízo de ordem maior no caso de extravio de mala, né? Porque pode acontecer, embora aqui no Brasil, aqui entre nós, a quantidade de extravio é muito pequena, dentro de uma regra geral, dentro de uma média global, mas existe sim alguns prejuízos que o consumidor pode contabilizar se ele não tomar cuidado. Por exemplo, é verdade. Por exemplo, produto. Você levar produtos eletroeletrônicos caríssimos, né, joias. Eu não indico de você colocar dentro da sua mala para despacho. Dentro da sua mala que vai despachar. Leva numa mala de mão. Exatamente. Leva numa mochila, numa bolsa. Leva na sua mala de mão, na mochila que você vai levar dentro com você, dentro da cabine. Então, esse tipo de comportamento, esses procedimentos fazem com que o consumidor ele tenha mais segurança no seu trajeto. Agora, é claro, a mala extraviada é de responsabilidade da empresa. Mas é importante que o consumidor, por exemplo, faça o registro dos produtos que tem na sua mala, né? Claro que se ele tiver algum problema, ele vai procurar as autoridades competentes para tentar resolver. Mas respondendo a sua pergunta, novamente, é claro que a empresa ela é responsável pela salvaguarda de toda a bagagem que o consumidor despachou. Despachou, já é de responsabilidade da empresa, companhia. Né? Isso. A empresa ela tem que se responsabilizar também. Claro. Eu achei assim um absurdo, porque elas não tiveram nem o direito nem de dizer, gente, essa não é minha mala, e tentar provar de alguma forma. Elas até tinham um registro de imagens, de peso da própria mala, mas é como nós falamos agora há pouco tempo, é uma situação bastante atípica dentro do contexto consumerista, mas que comumente acontece aí em voos, principalmente internacionais. Então o consumidor ele tem que ter muito cuidado. Até a questão das malas, há indicativos que quando você destaca melhor a sua mala, uma mala colorida, mala com cores diferentes, vibrantes, traz mais segurança para você do que aquelas cores neutras, né? Que podem naturalmente serem trocadas. Então, tipo preto, isso, né? preto, assim, cinza, né? Muito neutro. Eu peguei uma branca agora. A minha é branca. É difícil você ver uma mala branca. A minha é branca, toda branca. Eu digo que eu quero essa branca. Agora a minha é toda branca, né? Bem... Eu acho que eu vou naquela clínica, viu, Vai, né? Tá precisando, né? Direto aqui, a barriga aparecendo. Misericórdia, né? Tá difícil aqui, viu? Mas olha, eu peguei uma mala branca agora. E aí, depois que ocorreu tudo isso, né? As pessoas começam a fazer vídeos mostrando, né, que você tem que ter mais cuidado. Então, para que você tenha mais cuidado, né? A indicação das pessoas, né? De todo mundo agora, é você fazer o quê? Vai sair de casa? Filma sua mala fechando. Tem isso aqui na minha mala, ó. Fecha. Vai pro aeroporto, pesa a tua mala, mostra você pesando a mala, ó, deu tanto a minha mala, mostra a etiqueta da tua mala, mostra tudo da tua mala, ó, gente, minha mala tá aqui, ó, perfeito estado, até também, porque se extraviarem, quebrarem tua mala, tem como você também ir lá na companhia aérea, mostrar que tua mala saiu em perfeitas condições. Sim, claro. Certo? Claro. Se, sei lá, digamos que tua mala se perde, tem como tu provar qual é tua mala, a etiqueta, tudo. Vai que acontece negócio de troca de etiqueta, tu tem como provar que a tua mala era aquela, a tua etiqueta era aquela, o peso era aquele. E que, enfim, para que tu não se meta em drogas, com coisa errada, enfim. Não, existe. Claro, até a própria troca mesmo entre consumidores pode acontecer, né? Por exemplo, você pega a mala de outra pessoa, por engano, pode acontecer sim, o consumidor. Por isso que existem prazos que as empresas têm. Por exemplo, aqui no Brasil o prazo é até 7 dias para tentar resolver. Se for voos internacionais, 21 dias. Mas é importante que o consumidor, ao notar que sua mala foi extraviada, primeiro procedimento, ele fazer o que a gente chama de registro RIB, né? Que é um registro que todo o aeroporto tem lá. Você vai lá, faz o seu RIB, né? RIB, que é de registro das malas que são extraviadas. Você preenche com todas as informações que você achar necessária, que inclusive até de volume da sua mala, né? E você coloca lá para que a empresa ela venha a procurar, né, o estado onde se encontra a sua mala, em que condições ela se encontra. Claro que existe aqueles prazos que eu falei, são 7 dias nos voos nacionais e 21 dias nos voos internacionais. Pode ser indenizado o consumidor? Pode acontecer de um processo indenizatório a favor do consumidor, mas tem que se passar alguns procedimentos para que o consumidor
ao exaurir todas as oportunidades da empresa para tentar resolver o problema do consumidor, e o consumidor ter o seu direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor em voos nacionais e até mesmo internacionais. Agora, um detalhe, com relação às vezes acontece o consumidor e tem seus artigos de higiene e tudo mais, é importante que o consumidor faça, como eu falei, o registro, né, do extravio da mala dos seus pertences, mas que o consumidor também solicite já um retorno financeiro daquela companhia aérea, de roupas, né? E também de artigos de higiene, porque às vezes você viaja, não tem nenhum tostão no bolso ali, você tá ali no pescoço, exatamente. A mala foi-se embora e danou-se a situação. Por isso que é importante que você sempre leve uma muda de roupa, né? Na sua bagagem de mão, não custa nada. E é questão de higiene. Mas caso aconteça isso, você tem sim valores que vai de 150 até R$380 em se tratando de voos nacionais. Quando se trata de voos internacionais, vai lá para uns $150 na questão de indenização. É verdade, gente. Aconteceu já comigo, né? Da minha mala embora e tal, enfim, não tinha nem outra coisa. E não foi nem a minha, foi a do meu filho. Então foi bem chato. É bem chato. Tive que ficar esperando que a mala voltasse do outro país para chegar no outro, enfim, olha, penso moído. Mas aí a companhia me botou no hotel, eu fiquei no hotel. Ocorreu um caso também do meu passaporte ficar, teve que enviar novamente, enfim, teve um babado danado. Então você, quando for viajar, tem que verificar tudo. Se teu passaporte tá ok, se o teu visto tá ok, principalmente para viagem internacional. Sim. Porque já aconteceu comigo 2 vezes e ia acontecer comigo pela 3ª vez agora, se eu não tivesse olhado, o do meu filho. O do meu filho já estava para vencer em junho. Nossa. Quando eu olhei semana passada, eu disse, caramba! Tem que renovar. O visto está para vencer em junho. Então, olhem o passaporte de vocês, porque eu já fiquei em aeroporto. Eu não voltei nenhuma vez, né? Mas, tipo, já fiquei uma vez. Às vezes seu visto tá ok, mas o passaporte tá vencido. Exato. Eu já fiquei, tipo, na cidade de São Paulo, eu fui, viajei, esqueci. Tinha 2 passaportes. Um tinha o visto, o outro tinha era o passaporte que era o que estava novo. Ah, no vencimento. Exatamente. E aí o que aconteceu? Esqueci um passaporte. Cadê o outro? Cadê o visto? Que era no outro que ficou. Gente, então, se você tem 2 passaportes, coloca uma liga. Sei lá, coloca alguma coisa para você andar com os 2, senão você esquece. Outra coisa, outra vez eu perdi, outra vez de novo. Fui de Recife. Olha só, a culpa não foi só minha, da companhia aérea também. A responsabilidade sempre então, a companhia aérea, gente, eu passei pela companhia aérea, eu passei pela Polícia Federal, né? E quando eu cheguei no Panamá, eu passei um dia inteirinho lá, para quando eu chegar na hora do meu embarque, que eu ia para os Estados Unidos, chegou lá e fez, o seu visto tá onde? E eu, mentira, eu grávida, um menino pequeno, eu digo, mentira, né? De novo. Sério? Sério. Então, para não acontecer isso com vocês, né? Porque já aconteceu 2 vezes com a bestalhada aqui, né? Porque eu não olhei. Então, por favor, vocês olhem antes de vocês embarcarem. Na dúvida, leva os passaportes tudinho. A culpa foi só minha? Não, a culpa também foi da companhia aérea, da Polícia Federal daqui de Recife, que me deixou passar. Porque se eles tivessem visto na hora que eu estava lá no check-in, eu não teria ido e tinha resolvido e pegava o outro voo no outro dia. Sim, claro. E aí o que aconteceu, gente? Meu marido teve que vir em João Pessoa, tava chovendo pra caramba, pegar meu passaporte, chegou lá na companhia aérea, o outro dia, bem cedinho, disse, se vire e entregue a minha esposa, que tá lá no Panamá. Porque a culpa não só foi... Não, mãe, a gente não pode mandar se vire. Foi uma novela, né? Eles tiveram que mandar por uma pessoa dentro do voo, que não pode, de jeito nenhum. De jeito, não vou nem dizer qual foi a companhia. Não pode mandar por aeromoça, ninguém, comissária de bordo, de jeito nenhum. Mas eles, como erraram também, tiveram que dar o seu jeitinho, né? Mandaram e eu recebi tudo certinho, mas me deixaram no hotel, pagaram o meu hotel, fiquei lá. Outra coisa, nesse mesmo dia, a mala do meu filho foi embora para os Estados Unidos. Eu tive que ficar, o bichinho ficou sem roupa, sem nada. E tivemos que comprar outra roupa no outro dia. Ainda bem que o shopping era do outro lado, a gente atravessou, comprou roupa para ele, pronto, deu tudo certo. Mas se não, gente, ia ser complicado. Então tem que ter cuidado nessas horas também, né? Verdade, claro. E aí, a companhia aérea errou também, né? Claro, e tem a sua responsabilidade, né? Então, é importante que você faça aquele registro que eu falei e, além disso, você fazer um BO. Exatamente. Não custa nada você fazer um BO onde você está. Você tem acesso no aeroporto e fazer também uma reclamação na ANAC.
Às vezes você não consegue fazer no próprio aeroporto, não tem problema. Você, no seu local de destino, você vai lá no site da ANAC e você faça a sua reclamação do que está acontecendo, o que aconteceu no trajeto do seu voo e, claro, com relação à sua mala extraviada. E, claro, algumas situações que de repente você possa reclamar, como é o caso aí que Marília falou aí com relação ao passaporte. Agora, é importante que você registre tudo. Registrou, você não tente queimar as pestanas e nem queimar a sua massa cefálica durante essa viagem. Vai resolver. Chegou no seu destino, chegou em casa depois, e você entra com a ação pertinente nos modos da defesa do consumidor e pleiteia danos morais, se for o caso, com relação à companhia aérea. É só a companhia aérea? Não. Pode ser também a agência de viagem, geralmente acontece problemas com a agência de viagem que não dá assistência adequada para o consumidor. Paga, o importante, né? Claro, exatamente. Agora, o importante é que o consumidor faça a sua via. Procure os seus direitos, faça os seus devidos registros e, claro, procure um advogado especialista naquela área ou um órgão de defesa do consumidor. É verdade. Tá aí, viu, gente? Obrigada, Elton Renê, por você ter vindo participar do nosso programa. Falamos um pouquinho sobre isso. Outro dia a gente se estende um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto que... sobre viagens, tem muitas coisas, malas que às vezes são quebradas. Você tem direito, sim, de ir lá reclamar. Cumprimento do contrato, tem tudo. Cumprimento de não contrato. Agência que às vezes você vai viajar e não deu certo. E aí fica enrolando para te devolver o teu dinheiro, né? Enfim, gente, tem muitas coisas ainda. Então, fique atento que você aí tem direito, sim, tá bom? Obrigada, meu amigo Elton Renê. Deixa os seus contatos aí, que já tá aparecendo. Já tá aí na tela aí, gente. O Instituto do Consumidor, por favor, sigam o nosso Instituto. E, claro, o meu Instagram oficial aí, @Elton Renê, que a gente vai conversar mais sobre direito do consumidor, entre outras cositas mais. Até terça. Deus abençoe. Aí, minha gente. Eu vou pro intervalo e volto já já.